Fala emergencista, meu nome é Bruno Leite, eu sou médico emergencista e você é muito bem-vindo a mais um Bolos de Emergência. E hoje o papo é com uma convidada que tem o colete salva-vidas sempre pronto. A doutora Thaís Resch é uma emergencista de excelência e que atua onde poucos têm coragem, em alto mar. Isso mesmo, além de ser uma grande amiga e uma grande profissional, a Thaís trabalha embarcada, lidando com emergências longe do SAMU, do PS e até do Wi-Fi. E hoje a gente vai entender como é essa realidade. De quebra, ainda abriu uma nova janela de atuação para quem é da linha de frente e está querendo explorar alguns outros rumos na carreira. Seja muito bem-vinda, Thaís. Muito obrigada, Bruno. É um prazer estar aqui com você e com todos os ouvintes do Bolos de Emergência. E o Wi-Fi chegou em alto mar, tá? Já até consigo fazer um Pix. Thaís, para começar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua trajetória até o mar. De onde foi que surgiu essa vontade de trabalhar embarcada? Foi um acaso? Foi uma escolha? Para quem está ouvindo a gente e nunca viu esse mundo de perto, o que exatamente é a medicina offshore? Mais ou menos na metade de 2022, eu estava gestora do departamento de emergência de um município, quase 100 dias de folga, mas eu lembro que naquela época eu consegui alguns dias para viajar, que eu gosto muito, inclusive, e fui para o Ceará aprender kitesurf. E eu gostei tanto desse esporte, não sou uma pessoa muito de esportes, mas eu gostei de kitesurf. E eu pensei, como é que eu vou incluir isso na minha rotina? Então eu lembrei que um colega de plantão, ele havia falado, nossa, existe essa questão do médico offshore, que você vai, trabalha, fica um período embarcado e depois você tem o seu período de folga. Eu acho que você tem perfil, quem sabe, vai dar uma olhada. E nessa viagem eu lembro que eu realmente fui aprender um pouquinho mais sobre o assunto. Vi que precisava fazer 2 cursos, o de segurança básica em plataformas de petróleo e também o de escape de aeronave submersa. Então decidi investir nesses cursos e pouco tempo depois já consegui o meu primeiro emprego na medicina offshore. Mas então o que é essa tal da medicina offshore? Ela engloba 3 grandes áreas, a medicina de emergência e áreas remotas, estando preparados 24 horas por dia para responder qualquer tipo de emergência, desde uma simples cefaleia até uma queda de helicóptero no seu helideck. A medicina do trabalho, onde a gente atua visando garantir a saúde desse trabalhador, realizando triagens pré-trabalho, de atividades críticas como altura e espaço confinado, também realizando ações de promoção de saúde e também estar vigilantes para as condições de trabalho em geral. Além disso, nós também gerenciamos a unidade hospitalar a bordo, gerenciando os equipamentos, estoque de medicação, documentação, prontuários, inspeção e certificação de equipamentos médicos a bordo também. Conta pra gente um pouquinho de como é que é o caminho para chegar até aí. Que tipo de formação, certificações ou até contatos o emergencista precisa ter para atuar embarcado? As vagas normalmente requerem inglês fluente, ATLS, ACLS, PH ou ITLS, também o curso básico em segurança de plataformas de petróleo e o curso de escape de aeronave submersa em regiões tropicais. Contudo, com a experiência que eu já tenho hoje, eu considero que para ser excelente você precisa de uma sólida formação em medicina de emergência, medicina ocupacional e também em gestão. Normalmente, as vagas para médico offshore, elas são postadas no LinkedIn. Então, de contatos, eu considero muito importante que você tenha contatos com outros médicos da área que normalmente também ficam sabendo das vagas, das diversas empresas e seus recrutadores também. E Thaís, me desculpa a ignorância, mas como é que é um plantão típico embarcado? Que tipo de emergências você mais atende no mar? Você tem um CTI na embarcação? É tudo com mochila de APH e fé? E em caso de intercorrência grave, como é que é esse fluxo? Evacua, mede risco-benefício, chama helicóptero?
Eu sei, são muitas perguntas, mas é que eu acho que são dúvidas legítimas da maioria dos nossos ouvintes. Normalmente, o dia inicia com a triagem para atividades críticas, onde a gente avalia a condição de saúde de cada trabalhador que vai realizar a atividade em altura e espaço confinado. Em seguida, damos seguimentos às rotinas diária, semanal, quinzenal, mensal ou até mesmo anual. Como, por exemplo, diariamente nós monitoramos a qualidade da água, controle de temperatura da geladeira. Semanalmente verificamos a presença de E. coli na água. Também realizamos inspeções sanitárias e testes de alarmes. Quinzenalmente inspecionamos todo o equipamento da enfermaria. Mensalmente verificamos kit de primeiros socorros e os DEAs espalhados pela unidade. Anualmente, as certificações de equipamentos e cilindros de oxigênio. Na nossa rotina semanal, nós também temos treinamentos que simulam os mais variados cenários das emergências que podemos ter a bordo. Além disso, nós também treinamos o time de primeiros socorros, que nos auxilia carregando macas e equipamentos, sendo massageadores durante uma parada cardíaca, nos passando alguns instrumentos e também podem ser os primeiros respondedores, fornecendo o suporte básico de vida até a chegada da equipe médica avançada. Essas rotinas, em geral, elas variam de embarcação para embarcação. Eu, por exemplo, já fui responsável em uma unidade pela inspeção de lava-óleos e até mesmo da notificação de barcos que adentravam a zona proibida de 500 metros sem autorização. A qualquer momento do dia, você pode ser solicitado para realizar uma consulta médica. Em sua maioria, elas são de baixa complexidade, porém, as emergências acontecem e em alto mar não é diferente. Via de regra, contamos com monitores, marca-passo transcutâneo, capnógrafo, ventiladores, laringoscópio, bugie, bomba de infusão, enfim, o mínimo necessário para estabilizar um paciente até que uma evacuação aeromédica possa ser realizada. Como infarto agudo do miocárdio é a maior causa de morte no mundo, é de bom tom que se tenha trombolítico no navio. Usualmente, o tempo porta-balão não vai ser suficiente para a opção de angioplastia primária nesse caso. Espero um dia também ter o meu tão sonhado ultrassom a bordo. A disponibilidade de equipamentos e medicações depende muito também do médico que está a bordo, porque nós somos gestores e temos o poder de compra. Mas principalmente nos que possuem maior valor agregado, você precisa alinhar a compra com o departamento de compras em terra e com o seu capitão. Mas voltando às emergências, caso o paciente não necessite de assistência médica durante o transporte, não ofereça risco à segurança de voo e não possua dificuldades de locomoção para que possa sair da aeronave sozinho durante uma eventual emergência, esse paciente pode ser incluído no próximo voo disponível, os chamados voos de aproveitamento. Caso contrário, o resgate aeromédico é recomendado. E Bruno, acontece de tudo. Nesse navio que eu tô, nós temos uma quantidade de pessoas a bordo de 600. Então, o hospital é realmente uma mini UPA. Além das condições clínicas em geral, nós também vemos com alguma frequência doenças relacionadas ao calor, corpo estranho ocular, lesões de mãos e dedos, exposição a gases e atmosferas tóxicas, doenças de transmissão hídrica e alimentar, e a dor de dente também é um clássico, porque nós não somos dentistas e o dentista está em terra. É verdade aquela questão de que o médico embarcado também vira um pouco de tudo? Um pouco de psicólogo, técnico e até gestor? E quanto ao isolamento, como é que você lida com a saúde mental nesses períodos em alto mar? Com certeza é verdade. Sobre gestão, a gente já até discutiu aqui um pouco. Sobre ser psicólogo, realmente nós somos o profissional de saúde que vai realizar o primeiro socorro psicológico de qualquer pessoa que esteja embarcada.
Então, estar preparados para isso também é muito importante. E como bons emergencistas, também precisamos estar preparados para as emergências psiquiátricas. Lembrando que o transporte aeromédico desses pacientes tem uma particularidade: eles precisam estar contidos quimicamente e o manejo de via aérea avançado pode ser recomendado. Sobre a parte de enfermagem ou técnico de enfermagem, também é verdade, porque em muitas unidades nós estamos sozinhos, então tem que ser bom de veia, não pode fazer bagunça e o curativo tem que ficar bonito. Olha, felizmente eu lido muito bem com o relativo isolamento social a bordo. Relativo porque normalmente nós acabamos formando uma segunda família lá, mas de qualquer forma a terapia está em dia. E para finalizar, eu queria te pedir algumas dicas para um colega emergencista que está curioso, mas está um pouco inseguro sobre entrar nessa área. Existe mercado? E como é que estão as oportunidades no Brasil hoje para quem quer embarcar? Bruno, a primeira dica que eu dou é: faça um LinkedIn e crie boas conexões na área. A segunda é: o inglês é o idioma oficial na navegação, então se você ainda não é fluente, estude. A terceira é a de que, apesar de não ser pré-requisito para muitas das vagas, uma formação em medicina do trabalho e em gestão vai te dar subsídio para ser um excelente médico offshore. Em quarto, deixe os cursos de segurança básica em plataformas de petróleo, CBSP, e o escape de aeronave submersa em águas tropicais, THUT, prontos, porque essas vagas, quando elas surgem, via de regra, elas são urgentes, então você precisa estar pronto e disponível para embarcar. Por último e não menos importante, vem que a água está quentinha. Aqui no Brasil, o mercado está se aquecendo, temos previsão de chegada de várias embarcações que vão precisar de médico nos próximos meses e o especialista em medicina de emergência faz muita diferença também no mar. Thaís, obrigado demais por dividir com a gente essa vivência que literalmente vai além das margens. Você representa uma forma de fazer medicina que exige preparo, coragem e versatilidade. Deixa pra gente as suas redes, contato profissional, onde é que o pessoal pode te encontrar. E, claro, se você tiver alguma dica final ou conselho de quem já encarou mar, vento e emergência junto, manda ver. Eu que agradeço pela oportunidade de contar um pouco da minha rotina e apresentar mais essa linda área de atuação dentro da medicina de emergência. Eu estou no Instagram doutora.thaisresch, dra.taisresche e também no LinkedIn, Thaís Cristina Resch. Gostaria de convidá-los também a estar acompanhando as páginas da ABMAR, Associação Brasileira de Medicina de Áreas Remotas e Esportes de Aventura, que atua promovendo a saúde e a segurança em áreas remotas e condições extremas. E para finalizar, eu gostaria de dizer que o mar precisa do mindset do emergencista e todas as nossas soft skills. Nós estamos vivendo um momento de expansão da nossa especialidade e ela também precisa ser difundida no mar. A medicina offshore, ela também oferece um bom equilíbrio entre vida profissional e pessoal e abre portas de atuação não somente aqui no Brasil, mas no mundo todo, principalmente onde tem petróleo. Será um prazer dividir esse barco com você, colega emergencista e ouvinte do Bolos de Emergência.